Bom dia, sim. Bom dia, Alto e claro. bom dia, senhores. Bom, sejam bem-vindos ao primeiro SIG de Business Intelligence e Tecnologia do ano. Meu nome é Adler, eu sou o atual coordenador deste SIG aqui da ZUG. Acho que tenho nesse ano aí como objetivo tentar trazer coisas legais, coisas novas e criar desse canal um canal de comunicação, de troca de experiências, para a gente para poder ser um grande auxílio na nossa empreitada tecnológica aqui, né, das nossas áreas. Para hoje a gente montou essa agenda inicial para a gente poder trabalhar com a principal tecnologia analítica cloud da SAP. Então, basicamente, a gente iria trazer aqui uma overview sobre a tecnologia e depois a integração on-premise, né? Tivemos um problema de disponibilidade e a gente vai iniciar aqui a SAP Cloud, o SAC em si, né? E a gente, a partir do break, a gente deixaria aberto para discussão e trazer conteúdos novos. Eu passo aqui a palavra para o Paulo e na sequência a gente bate um papo para a gente entender a situação atual de todo mundo, para a gente entender como que, se vocês já utilizaram, qual é a experiência de vocês, o que vocês já mexeram, já tiveram de contato com a tecnologia. Perfeito. Bom dia, pessoal. Aqui é o Paulo Alves. Tá? Eu sou da SAP Brasil, tá? Atuo na parte aí de conversões e migrações e tecnologias, tá? A parte de HANA, PW, né? Na parte mais de tecnologia, de minimização de downtimes. Essa é a minha função na SAP. E aqui na ZUG, meu objetivo nada mais é do que apoiar os nossos colegas, o Adler, a trazer conteúdo interessante, conteúdo novo. Esse está sendo a nossa primeira sessão online, né? Todas as sessões são na SAP. É um novo modelo, tá? Então, estamos tentando aí, aproveitando esse tempo de Covid para tentar trazer de uma maneira, não parar as sessões, né? E continuar trabalhando nas sessões. Primeiramente, a ideia nossa, antes de começar a sessão com nossos colegas da SAP, tá? Já iremos apresentá-los. Gostaríamos de entender e conhecer, trocar um pouco de experiência, tá? Se alguém já trabalhou com SAC, tem trabalhado com SAC, como que está sendo a experiência de vocês? Alguém quer se apresentar e falar sobre esse assunto? Ok. Bom, pessoal, então vamos seguir, tá? Perguntar novamente, alguém tem interesse de fazer alguma pergunta antes mesmo de começar? Ou alguma experiência, compartilhar? Alguém, bom, daqui do grupo, se alguém já trabalhou com SAC, eu tenho trabalhado com SAC. O Jefferson disse que sim. Jefferson, tudo bem? Você quer falar a sua experiência? O que você tem feito com SAC? Tudo bem? Bom dia. Primeiramente, agradeço aí pelo convite e participação. Na verdade, antes foi perguntado ali no quesito do som ali, eu respondi, né, no bate-papo. Mas aproveitando, a gente está numa fase de migração para os planos, mas a gente não tem ainda trabalhado com SAP. Falando em nome ali como cooperativa agrária aqui no interior do Paraná, né, em Guarapuava. Ok, obrigado. Eu tô com um pouco de dificuldade de escutar, tá? Quando você falou, não ficou muito claro para mim, mas tudo bem. Acho que deu para entender. Tem mais alguém que quer falar sobre SAC, compartilhar alguma experiência? Bom dia, Paulo. É a Vivian que está falando. Estão me escutando? Perfeitamente. Bom dia. Perfeito. Bom dia. Meu nome é Vivian. Eu trabalho na Ultracargo, uma empresa do Ultra. A Ultracargo não trabalha com o SAC.
O momento nosso atual é de avaliar a ferramenta para utilizar ela como planejamento orçamentário e como uma ferramenta de BI. Atualmente, a gente tem a ferramenta BPC e a gente estava pensando numa atualização, né, da ferramenta, colocar algumas melhorias, mas quando a gente trouxe algumas consultorias para fazer essa avaliação junto com a Ultracargo, eles sugeriram a gente conhecer um pouco do SAC. Então, nesse momento, a gente está com empresas parceiras avaliando a ferramenta, definindo o escopo de trabalho e conhecendo um pouco mais sobre ela para depois tomar uma decisão se a gente faz a implantação dessa ferramenta ou não. Perfeito. Espero que a sessão de hoje ajude a direcionar também a sua escolha. Obrigado. Tem mais alguém para falar, quer compartilhar, perguntar? Ok. Sendo assim, podemos dar início, então, podemos avançar e dar início, né? Vamos começar com as apresentações. Vou convidar primeiro o Fábio Capellini. Fábio, está por aí? Quer se apresentar, por favor? Sim, Paulo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio Capellini. Eu sou arquiteto de soluções analíticas da SAP, na parte de serviços, e tenho alguns anos já de experiência, indo para o 19º ano de SAP, sempre trabalhando com as soluções analíticas e também de planejamento. Obrigado pela oportunidade aí de poder apresentar o SAC junto com os meus colegas Alexandre Sadamatsu e Rodrigo Takai. Então eu passo a palavra agora para o Alexandre Sadamatsu. Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Sadamatsu, eu sou da SAP, faço parte da mesma equipe que o Rodrigo e o Fábio. Também já tenho alguns anos de experiência, sou consultor da SAP da parte de Analytics e também é um grande prazer estar aqui, poder compartilhar as informações junto a esse grupo. Muito obrigado. Passo agora a palavra para o Rodrigo. Perfeito. Olá, bom dia a todos. Sou o Rodrigo Takai. Como o Alexandre e o Fábio comentaram, a gente trabalha na mesma equipe da consultoria de analíticos, então nossa experiência é um pouco de toda essa suite de BI que a SAP fornece e o SAC está dentro dela. Tenho quase 10 anos de experiência também com a parte de BI e espero que aproveitem e absorvam um pouco da nossa experiência com SAP Analytics Cloud. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Obrigado, Capellini. Obrigado, Sadan. Obrigado, Takai, pelo tempo de vocês. Esses colegas, né, eles atuam bastante com eles aí. O legal é que, além de eles trabalhar no Brasil, eles atuam bastante na América Latina. A gente acaba conseguindo ver experiência geral na América Latina, como os clientes estão utilizando as ferramentas da SAP, como estão integrando, né? Legal, acho que podemos dar início à apresentação. Takai, você quer começar a compartilhar a sua tela? Ada, Sim. você tem um comentário, Ada, antes de começar? Não, perfeito, podem seguir, por favor. Só um minutinho. Vocês podem ver a minha tela? Perfeito. Sim. Só um minutinho.
Então, antes de começar, esse é um overview do SAP Analytics Cloud. Ele tem muito mais do que a gente vai falar nesses 45 minutos de visão geral do SAP Analytics Cloud. Então, vou apenas detalhar alguns pontos que tem na ferramenta. Claro, se vocês quiserem ter essa visibilidade mais do detalhe da parte mais, por exemplo, de planejamento ou mais parte preditiva, a gente pode fazer outras sessões, mas o intuito dessa sessão seria mais ter uma visão geral das capacidades do SAC. Então, inicialmente, a gente vai comentar um pouquinho de cada uma das funcionalidades e no final da apresentação a gente vai abrir para uma sessão de perguntas, ok? Então, vamos começar a sessão, o disclaimer nosso. Então, qual é a estratégia da SAP sobre a entrega desses dados de uma forma inteligente? Utilizar os dados que vocês criam a partir da operação e a partir de tecnologias e ferramentas que vocês podem possuir no seu ambiente corporativo, ter uma experiência melhor tanto para o corpo diretivo e também para o usuário final. Ou seja, você ter essa visibilidade dos dados que você está coletando e criando na operação e de uma forma mais simplificada e uma forma mais unificada, conseguir consumir essas informações em uma ferramenta, podendo ser cloud ou on-premise, mas que você consiga tirar o valor desse dado que está presente, que foi gerado dentro da sua operação. Ou seja, hoje o mundo está gerando milhões de dados de informação, porém, muitas vezes acabam sendo armazenados em algum data lake, algum database, e acabam sendo esquecidos e não utilizados. E esses dados podem ter valor, porque são dados que você já coletou com experiências anteriores e pode ser que esses dados te deem uma visibilidade do que pode ser um ponto que é necessário uma melhoria futura para a corporação. Então, dentro dessa transformação do dado para a melhor experiência de utilização, a gente tem um componente principal, que é o Analytics, ok? Que a gente vai comentar nessa sessão. Então, justamente essa equação. Como extrair o valor desses dados que você tem? Hoje, a SAP, ele tem, falando apenas de SAP, a gente tem algumas ferramentas para cada um desses processos, ou seja, o SAP HANA Cloud, que você poderia armazenar os dados e de uma forma rápida o consumo dos dados presentes nesse database, porque ele é um database in memory, e além disso, ele já possui alguns instrumentais que te facilitam o consumo ou visualização dessa informação. Ou seja, ele possui artifícios que te ajudam caso você necessite uma visualização muito rápida, por exemplo, para um cientista de dados, você consegue, a partir já desse database, já executar algumas funções sem sair já desse mundo de dados que você pode armazenar dentro do HANA Cloud. Passando para o próximo passo, seria a qualidade, ou seja, definir em
em pequenos blocos o que trabalhar, ou seja, os dados que você tem, que você pode armazenar e dividir essas informações em modelos e gerar informações específicas para cada uma das áreas necessárias. Aqui a gente tem essa ferramenta SAP Data Warehouse Cloud, é uma ferramenta que está, Alexandre, se você puder me corrigir, mas essa ferramenta acho que está ainda em beta. Ela é um Data Warehouse da SAP que está em cloud e tem a funcionalidade de basicamente extrair informações de Big Data, IoTs e sistemas clouds e gerar modelos que podem ser, por exemplo, utilizados com o SAC, ok? Alexandre, algum comentário, Alexandre Capellini, sobre isso? Exatamente, é só para complementar aqui o Rodrigo em relação à questão do Data Warehouse Cloud, né? Ela é uma ferramenta mais flexível, né, em relação aos data warehouse que a gente tem hoje no mercado, né, que você tem um space que você pode trabalhar de uma maneira mais dedicada, por exemplo, por uma área, né, e você pode controlar, por exemplo, o gasto que está tendo em relação a consumo de informação, processamento, né, tudo isso você consegue ter um controle à parte, né. Eu sei que o intuito dessa sessão não é falar de Data Warehouse Cloud, depois a gente pode, de repente, marcar uma especificamente sobre Data Warehouse Cloud, né? Mas só para abrir esse parênteses aqui na apresentação, falando um pouco dessa ferramenta, né? Que realmente ela serve um pouco para tratar o dado, né? De uma maneira simples, gráfica, ou talvez até tenha até uma parte em SQL que você pode fazer uma programação, né? Mas é de uma maneira mais simples, né? Para você ter o dado e preparar esse dado, né? Gerando essa qualidade que o Rodrigo falou, né? E para esse passo seguinte, que é a usabilidade que o Rodrigo vai comentar, e vou passar a palavra para ele agora. Perfeito. E a parte da usabilidade seria o SAP Analytics Cloud, o SAC, esse SAC, que você tem em uma plataforma única essa possibilidade de trabalhar com a parte de BI, ou seja, os relatórios mais convencionais, que são os gráficos, barras, tabelas, em conjunto com a parte de planejamento, ou seja, em um mesmo relatório você consegue criar visualizações que te permitem ter essa visibilidade do BI tradicional, vamos dizer assim, que seriam os reports, e também planejamento e a parte de predição, ou seja, a parte de predição, você tem alguns tipos de predição também, que são as predições automáticas, ou seja, que o sistema vai gerar com base nos seus dados históricos. As predições futuras de qual aproximadamente será o valor, por exemplo, para o próximo mês, numa série de tempo, ou também você tem algumas funcionalidades preditivas já pré-definidos no algoritmo, em algoritmos no SAP Analytics Cloud. E com tudo isso, a gente avalia que no conjunto desses três fatores, que é quantidade, tamanho e a usabilidade desses dados, a gente entende o valor do dado. Okay? Basicamente, eu vou passar aqui, que a gente acabou estendendo um pouquinho mais nesse assunto. Tá? Então, basicamente, o SAP Analytics Cloud, ele tem esse ponto que a gente comentou, que tem uma parte de um machine learning que está incorporado dentro do SAP Analytics Cloud, tá? Então, ele tem já algumas funcionalidades automáticas que ele entende um pouco do seu dado e já te faz sugestões, que eu vou passar nos próximos slides. Ele
facilita a tomada de decisão, porque dentro do SAP Analytics Cloud você tem algumas funcionalidades que você pode definir certos workflows de trabalho, ou seja, você consegue organizar as ações que devem ser realizadas, por exemplo, num fluxo de planejamento. Você consegue ter uma visão 360 do negócio, porque você tem a possibilidade de conexão com diversos data sources, ok? E no mesmo relatório ter diversas fontes de dados. E você cria a possibilidade de ter uma segurança de dados e uma governança, criando visuais de relatórios mais chamativos, ok? Então, basicamente, falando só bem high level da arquitetura, a gente tem algumas camadas de informação do SAP Analytics Cloud. Uma seria a parte da extração de dados, né? A conexão, modelagem, administração, auditoria, a parte de agendamento de atividades, a colaboração. E também a parte já que a gente está comentando da parte de criação de relatórios, de ter essa informação dos analíticos expandidos, né, que é com utilização dessas análises mais avançadas, que seriam utilizando mais a parte de machine learning, predictive, e a parte de colaboração na parte de planning com esses fatores que contribuem para um planejamento mais organizado. Tá? Acima dessa primeira capa, que seria o conceito, a gente tem 4, basicamente, ferramentas que a gente utiliza acima do SAP Analytics Cloud. Um é o Digital Boardroom, que eu vou comentar mais para frente, mas é basicamente voltado para executivos, ou seja, a partir de relatórios construídos no SAP Analytics Cloud, você consegue fazer algumas interações em real time com essa ferramenta Digital Boardroom, e normalmente você consegue criar uma linha de raciocínio para explicar por que aquele número chegou naquela visualização. Então, você consegue criar uma linha de raciocínio utilizando várias histórias que foram criadas no SAC e fazer o pulo entre essas informações. Ou seja, você consegue, a partir de um ponto disponível dentro do relatório, ir para outro nível de detalhamento da informação. A partir das histórias, que é basicamente os dashboards e os reports, né? Que os dashboards seriam algo mais como cenários what if, por exemplo, é possível fazer dentro do SAC. Aplicações analíticas, que é a parte que até o Alexandre tinha comentado no DWC. No SAC também é possível, tá? Ele é mais... ele tem algum nível um pouco mais limitado por o tema de a ferramenta ser de front-end. Então, algumas tratativas são necessárias fazer no momento anterior, mas dentro da ferramenta do SAC também é possível scripting. E, por final, acho que como quase todas as empresas utilizam, é o Office 365, que você tem a possibilidade de consultar as informações que estão dentro do SAC, dentro de um Excel. Okay? E para centralizar tudo isso, a gente tem o Analytics Hub, que é, na verdade,
recentemente alterou o nome dele para Analytics Catalog, e o consumo também via mobile, agora também disponível para Android e iOS. Então, basicamente, é um resumo do que é o SAP Analytics Cloud. Basicamente, ele é inteligente porque tem a possibilidade de visualização de insights de uma maneira muito simples. A parte de velocidade e segurança, ou seja, dentro dos próximos slides também eu vou comentar um pouquinho, mas você tem a possibilidade de apenas consultar os dados, ou seja, da fonte, ou seja, não extrair a informação do seu sistema fonte, quando você executar esses reportes. E também você tem a governança desses dados, tendo a possibilidade de criar mais uma camada de segurança de dados, ou seja, você pode limitar informações que vão ser vistas, relatórios que podem ser vistos, além do que já existe de segurança no sistema fonte, ok? E ela é uma ferramenta end-to-end, porque tem essa capacidade que eu comentei com vocês de ter essa possibilidade de ter os relatórios tradicionais, o BI tradicional, ter essa parte de planning e a parte de predictive. Okay? E ele tá pronto para uso corporativo, porque ele tem já mecanismos de distribuição dessa informação, de exporte, de transporte de dados, ou seja, você pode ter um ambiente de desenvolvimento, passar para produção, e você possui também uma escalabilidade dessa informação, porque a escalabilidade dessa ferramenta, porque é uma ferramenta cloud e isso te permite aumentar o espaço ou a potência que você pode ter dentro da ferramenta. Então, falar um pouquinho das funcionalidades que chamamos de inteligentes. Aqui é uma tela que você, a partir de um database, uma fonte de dados, você tem a possibilidade inicial, clicando nesse botão aqui, que é essa lâmpada, ele já te traz, a partir de por exemplo, um KPI, ele já consegue te sugerir alguns tipos de gráficos que você pode utilizar e te dar, talvez, alguns insights já para começar essa análise ou até mesmo construir o seu report. Então, você consegue, por exemplo, aqui, não sei se vocês estão vendo um ponteiro do meu mouse, mas você consegue criar alguns textos, por exemplo, me mostre as unidades vendidas por agente de vendas no último ano. Esse é um dos tipos de texto que o SAP Analytics Cloud consegue interpretar e te gerar essas análises, ou seja, ele já tem algumas inteligências de você não necessitar necessariamente ter o conhecimento da ferramenta, mas tem alguns facilitadores de escrevendo alguns textos, algumas palavras-chave, ele consegue já te fornecer algumas informações, alguns insights para as próximas análises. Ok? Outra funcionalidade que a gente tem dentro do SAC criamos esse gráfico,
esse gráfico de barras. Eu quero entender um pouco mais do porquê que esse número, por exemplo, de racing está muito alto. Você consegue, a partir de um ponto desse gráfico, utilizar essa ferramenta chamada Smart Insights, e aí ele consegue, a partir desse ponto de racing, identificar, por exemplo, quais são os agentes de venda que tiveram a maior perda financeira. Então, dentro de um mesmo gráfico, de um mesmo report que você acabou de criar, você também tem essas funcionalidades que a ferramenta, a partir da base de dados que você tem disponível, visualizar um pouco mais de detalhe e tentar entender o porquê desse número. Então, o SAC já tem essa inteligência embutida na ferramenta, ok? Aqui, como eu tinha comentado nessa parte de forecasting, então, justamente esse é o ponto que eu tinha comentado nos outros slides, é que a base de dados é muito importante, ou seja, ele consegue apenas, por exemplo, fazer esse forecasting caso tenha a informação histórica. Então, por isso, é importante que, caso seja necessário utilização desses algoritmos, dessa parte de predição, é necessário ter uma base de uma quantidade histórica de dados relevantes para o modelo ter essa visibilidade mais assertiva das informações. Aqui é o mesmo tipo de gráfico, tá? É um gráfico de linha, porém você tem essa funcionalidade de forecast que ele entende o padrão que está sendo executado, que está sendo historicamente, e ele te mostra previsões aproximadas dos próximos meses. Okay? O Smart Discovery, ele é uma ferramenta que você pode, ele na verdade, desculpa, é uma funcionalidade que você pode, a partir de um modelo que você possui, utilizar essa ferramenta, e o próprio SAC, ele vai te gerar todas essas visualizações. Claro, você vai definir um indicador específico, e a partir disso ele gera todas as influências desse indicador, qual é os outros indicadores que influenciam, se é uma dimensão específica que está causando a maior ou menor quantidade desse indicador. E, por fim, o que eu tinha comentado é a parte de predição, ou seja, ele, além dessas predições que seriam automáticas, ou seja, sem nenhuma programação, sem nenhuma codificação, você tem a possibilidade de esses modelos inicialmente que a gente tem na ferramenta, de criar modelos preditivos dentro do SAC, utilizando, claro, por enquanto, esses 3 algoritmos de classificação, regressão e o time series. Agora, um pouquinho mais da parte de conectividade e segurança. A conectividade, a gente tem a possibilidade de conectar tanto com sistemas SAP e não SAP. Então, você consegue conectar o que eu tinha comentado, de extração de dados não, apenas o consumo de dados dessa informação sem extrair do sistema fonte, ou seja, dentro do SAC eu não tenho essa informação já fixa, e isso te contribui que no momento da execução do relatório você extrai os dados, ou seja, não tem um risco de você ter essa
o descasamento de dados entre o sistema-fonte e o relatório em si. Para nem todos os cenários, isso é um cenário factível. Então, por isso, a SAP também criou o Import Data, que é o Acquire Data, que você tem a possibilidade de trazer uma foto daquele momento de execução da informação. Ou seja, você pode deixar uma foto dos dados armazenados dentro do SAC. Ou seja, quando você executa um modelo que esteja nesse Acquire Data, você tem só a visualização da foto e não apenas não da fonte, ok? Então, tem alguns modelos explicando algumas experiências de projeto, por exemplo, modelos de inventário, a visualização de algumas informações eram necessárias ter visibilidade da posição do final do mês. E isso não poderia alterar até o fechamento do próximo mês. Então, esse era um dos modelos que a gente utilizou o Import Data. Então, basicamente, o Import Data, ele não é necessariamente só a extração, tá? Você pode fazer algumas transformações no dado, ou seja, você consegue customizar, consegue criar novas colunas a partir dessa informação que foi subida, feito o upload dentro do SAC, tá? Então, tem algumas transformações, por exemplo, de split, transformações de texto, criar novas colunas duplicadas, você consegue fazer um case, algumas transformações mais simples, tá? Aqui eu não vou passar por tudo, mas é só para mostrar para vocês que hoje já existem diversos conectores que é da parte de live, que seria essa parte da consulta, sem trazer os dados, e a parte de import, que seria gravar essa informação, essa foto dentro do SAC. Então, uma arquitetura bem simples de acesso, tá? Ou seja, você acessa uma URL no seu browser, no seu notebook, no seu computador, que acessa o SAC, e você não necessariamente precisa ter o seu computador acessar o dado on-premise, por exemplo, ou o dado cloud que esteja em alguma aplicação que está sendo consumida. Basta você ter o acesso ao dado dentro do SAP Analytics Cloud, claro, com a permissão desses data sources que você está utilizando, que seriam os dados, as aplicações ou os ambientes on-premises, porém você não, por exemplo, para quem conhece um pouco do mundo SAP, você, por exemplo, não necessariamente precisaria do SAP GUI para acessar as informações do SAP Analytics Cloud. Okay? Então, tem uma barreira aqui, um firewall, entre a parte da rede corporativa e a internet pública, onde está armazenado o SAP Analytics Cloud. A segurança, conforme já tinha comentado nos slides anteriores, você tem diversos tipos de segurança. Você pode fazer seguranças tanto em modelos, tanto em relatórios, tanto em dados, tanto em, por exemplo, grupos. Ou seja, você consegue definir, além do passo da camada de dados, que você tem a segurança já do seu operacional, de quem pode fazer o quê, você pode ter dentro do SAC essa restrição de informação e até mesmo
você pode limitar que algumas pessoas tenham essa possibilidade de visualização dessas conexões, ou seja, pessoas podem consumir ou não dados de um certo data source, ok? Então, hoje nós temos basicamente, acho que se eu não me engano, são seis data centers já. Aqui em São Paulo temos um, tá? E estão planejados mais alguns data sources ao longo do mundo, tá? Então, aqui essa informação é mais para vocês conhecerem que a SAP está expandindo, sim, a utilização e as nuvens públicas para utilização destas ferramentas on-cloud. Então, explicar um pouco o end-to-end. Então, o que eu tinha comentado, esse é um exemplo clássico que a gente utiliza nas apresentações, que em um modelo, em um relatório, você tem a visualização dos 3 componentes em um único lugar só, que seria dentro do report, que é a parte de planejamento, ou seja, você consegue fazer esse planejamento dentro desse relatório. Você tem a visualização de gráficos de barras, bolhas, pie, que seria o BI mais tradicional, e no mesmo relatório você tem a possibilidade de visualização de gráficos que contenham alguma estrutura preditiva, ok? Então, esse é o ponto-chave do SAC, de conseguir trabalhar ao mesmo tempo com essas 3 funcionalidades, tá? O Digital Boardroom aqui é um exemplo, tá? Normalmente ele é disponibilizado com uma ou mais telas touches, 1 a 3, se eu não estou me enganado, que tem a possibilidade de você ter um visual mais corporativo, mais diretivo, com interação real-time, clicando na tela mesmo e fazendo uma análise mais detalhada daquele indicador, ou até mesmo criando uma identificação do porquê, por exemplo, aquele indicador esteja ruim, ou porque ele está subindo de uma forma, quais são os fatores que estão fazendo com que aquele indicador suba corretamente. Ok? Aqui temos o Analytics Designer, que é que é algo similar, para quem conhece um pouco do mundo SAP, é algo similar ao Design Studio, ok? Tem algumas funcionalidades que você consegue criar aplicações, gráficos, visualizações customizadas de acordo com o seu negócio, que, por exemplo, os gráficos, os componentes standard da SAP dentro do SAC não te fornecem. Ou seja, se você tem alguma especificidade ou alguma necessidade de gráficos ou de tipos de visualização, você consegue customizar a partir desse Analytics Designer. Claro, ele não é tão direto quanto a curva de aprendizado do SAC, porque o SAC ele é uma ferramenta mais voltada a drag and drop, mais amigável ao usuário final. Já essa ferramenta seria uma ferramenta mais com necessidade de programação, tá? Então, ele tem um alto potencial, porém é necessário ter um certo conhecimento para a execução dessas aplicações analíticas, tá?
Então, mais um dos modelos aqui mostrando um pouco de como seria a visualização, tá, dentro do mobile. Existe um aplicativo dentro da Apple Store e da Google Play, que é se eu me recordo bem, é o mobile app, que você consegue fazer essa visualização dessas histórias, do conteúdo que você criou dentro do saque, diretamente do seu smartphone ou do seu tablet. Okay? E aqui tem, acho que, como tinha comentado, as empresas normalmente utilizam bastante Excel. Aqui a SAP não é diferente, e disponibiliza também a partir da ferramenta Analysis for Office essa consulta de informação de dados que estão presentes no SAP Analytics Cloud. Tanto você pode usar essa ferramenta, que é uma ferramenta que está fora do SAP Analytics Cloud, ou também você pode utilizar dentro do Data Analyzer, que é uma ferramenta, é uma funcionalidade dentro do SAC, que você consegue fazer o mesmo tipo de tabelas, tá? Só apenas o formato é um pouco diferente. Okay? Então, falar um pouco do porque o SAC ele está já preparado para o uso corporativo. Então, basicamente, temos a possibilidade de publicar novos conteúdos e também novos conteúdos dentro do SAC e também, por exemplo, foi feito um projeto e eu não gostaria de perder, mas estamos mudando de data center. É possível fazer o transporte de informação, ou seja, você pode encapsular todas os desenvolvimentos realizados dentro do SAP Analytics Cloud e você transportar essa informação, por exemplo, para um outro ambiente. Então, todos esses mecanismos já estão desenvolvidos dentro do SAC. Okay? A parte de scheduling, que é a parte de você poder criar notificações dentro do SAC, ou seja, quando você entra no ambiente do SAC, você já tem essa visualização desses alertas de atividades que deverão ser realizadas ao longo do dia, e isso te facilita também a organização de tarefas e otimização de atividades que você teria que realizar dentro do ambiente. Ok? O Analytics Hub, que é o que eu havia comentado que houve uma alteração recentemente na nomenclatura, que agora é o Analytics Catalog, é um portal que você pode adicionar todas essas histórias, todos esses desenvolvimentos que foram realizados dentro do SAC e adicionar alguns tipos de conteúdos externos, por exemplo, links, fotos, algumas coisas que você necessita no uso do dia a dia. Ou seja, aqui seria um portal para você ter o acesso direto dessas informações sem necessariamente precisar entrar dentro do SAP Analytics Cloud. Então, a SAP fornece já algo em torno de 100, um pouco mais de 100 conteúdos já pré-definidos de indústrias e de negócio, que já existem alguns gráficos como um quick win, né, um ganho rápido, para vocês analisarem se fazem sentido para o seu negócio ou não. E caso sim, você pode utilizar a partir de algumas modificações no conteúdo standard para apontar esse mesmo relatório para as suas bases de dados. Ou seja, você já pode, a partir de um conteúdo desenvolvido pela SAP,
conseguir já ter esse ganho inicial e usufruir da ferramenta de uma forma mais rápida. E por fim, muitos cenários necessitam alguma visualização ou alguma forma de compreensão de dados de uma forma diferente ao dos standards. Além do que a gente tinha comentado no Application Designer, você tem a possibilidade de criar Embedded Analytics a partir dos APIs fornecidos do SAC. Ou seja, essa barra, por exemplo, aqui, que você consegue visualizar uma lista de informações, você pode criar diretamente utilizando um API. No mesmo sentido que o Application Design, ele é uma ferramenta que tem um alto poder, porém necessita uma curva de aprendizado um pouco mais longa. Okay? E aí tem a disponibilização dos APIs, tanto para a parte front-end, que seria essa parte de relatórios, tanto a parte de conectividade. Okay? Acho que eu passei por todos os pontos. Aí comentar um pouquinho de como vocês podem utilizar a ferramenta SAP Analytics Cloud. Apenas um número, esses números são do ano passado, tá? Mais ou menos já temos 4.000 4.000 clientes utilizando o SAP Analytics Cloud, tá? Em relação ao ano retrasado para esse ano, foi um aumento de mais de 400%, tá? de clientes, e temos 122 clientes referências. Aqui embaixo eu não vou comentar profundamente, mas temos alguns clientes já desculpa, temos alguns clientes já que já são referências e temos alguns feedbacks muito positivos e temos as informações de alguns analistas que avaliam a nossa ferramenta. Tá? E, por fim, gostaria de convidar a vocês que a ferramenta está disponível por 30 dias trial, se vocês quiserem utilizar. Claro que ela tem algumas capacidades limitadas nesse trial, mas é uma possibilidade para vocês interagirem um pouco com a ferramenta. Eu sei que essa apresentação foi muito falada, não teve muita interação, então eu acho importante, se vocês gostariam de aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, tentar visualizar a ferramenta em si, fazendo o hands-on, com esse trial de 30 dias. Caso vocês tenham algum cenário, alguma visualização de um case que vocês gostariam já de trabalhar, que vocês entendem que podem ser um ganho para a sua empresa, a gente sugere que contate a equipe de vendas da SAP para tentarem fazer uma análise e a viabilidade de uma prova de conceito para vocês, tá? Então, eu entendo que o primeiro passo seria analisar nesse trial, de entender, mexer um pouco, familiarizar um pouco com as funcionalidades disponíveis no SAC, e caso tenham interesse, a gente pode montar essa prova de conceitos com vocês, ok? Bom, basicamente aqui temos alguns links úteis
que eu vou deixar disponível depois para vocês. E agora abro para perguntas. Eu não sei, Alexandre, Fábio, se vocês querem acrescentar algum ponto a mais, apresentação. Não, é isso aí, Rodrigo. Muito obrigado pela apresentação. Ficamos abertos a perguntas dos nossos colegas, ver se o que podemos ajudar. Do meu lado também, parabéns pela apresentação e a gente pode seguir com a parte de perguntas. Bom dia. Bom dia. Vocês estão escutando? Sim. Quem está falando é Fábio Miyamoto. Eu sou da ArcelorMittal. Né? Muito obrigado aí pela apresentação. Foi realmente muito bom essa explanação, né, inicial da plataforma. Eu estou na ArcelorMittal, né, que é a maior produtora de aço do mundo. Então é um grupo muito grande, muitas empresas, muitos segmentos. Eu não sei se algum de vocês já trabalharam em projetos nossos. Sim. Então, aí é o seguinte, o que eu vou falar é pelo segmento que eu atuo, né, de planos, e eu fiquei quase há 20 anos na área de BI, na ArcelorMittal, e esse ano que eu mudei para a área de negócio, né, tô na área comercial agora, então eu também não posso falar pela TI, tá, mas assim, como eu vivi muita coisa lá na área de BI, a nossa grande dúvida é a seguinte, porque assim, a Microsoft, a gente sabe que tem uma estratégia comercial bem agressiva. Então, o Power BI, ele realmente chegou e pulverizou mesmo em todas as unidades nossas. E quando eu ainda estava na TI, né, usuários de negócio já tinham muito mais maturidade com a plataforma do que a própria TI, né? E assim, aí a nossa dúvida agora, como a gente tem muita solução SAP e recentemente a gente tem adquirido soluções cloud, como por exemplo o Hybris, né, C4C, o Cloud for Customer, o CRM, o GTT também. E aí a gente tem, assim, a nossa dúvida é quais são as vantagens, né, da gente implantar um SAP e realmente vender essa solução como a melhor alternativa, uma vez que como você tem o Power BI já está bem disseminado, né, na empresa. E assim, a ideia que a gente tem é que talvez as integrações, né, por exemplo, a gente quer, o que a gente já implantou de SAP foi no projeto do GTT, né, Global Track and Trace, né, e no CRM, né, no C4C, a gente ainda está em dúvida ali o quanto que a gente consegue ganhar utilizando essa solução, essa plataforma. Vocês têm essa análise, assim, nesse ponto comparativo mesmo? De bate pronto, assim, a gente tem algumas informações, mas infelizmente nesse fórum a gente não pode compartilhar porque são informações internas, tá? A gente pode entrar em contato com a nossa área de compliance e verificar quais informações a gente pode divulgar com vocês e da forma correta, ok? Aí a gente disponibiliza também essa informação. Entendi, mas assim, as vantagens assim de bate-pronto assim, que vocês conseguem vender assim, em relação ao SAP, quais seriam assim, os pontos fortes para um cenário como esse? Bom, basicamente, desculpa, Capellini, você quer comentar que eu sei que você tem mais visibilidade também desses pontos. Posso comentar, sim. Obrigado, Fábio, por sua pergunta, tá? Acho que um dos diferenciais do SAC com relação ao Power BI ou outras ferramentas de mercado de soluções em nuvem é principalmente assim, a possibilidade de ter em uma única ferramenta, né, como o Rodrigo mostrou, três grandes características diferentes, que é a parte de coordenação de dados, planejamento e a realização de dados preditivos. Tá? Eu sei que o Power BI é muito forte realmente em realização de
de conteúdos, de consumo de informação, né, para você montar os seus relatórios e visualizações, tá? Mas ele não tem uma capacidade de planejamento propriamente dito e muito menos uma parte preditiva. Então, você tem, acho que a principal característica diferencial é você ter numa única ferramenta a possibilidade de fazer esse tipo de todas as análises da sua empresa, uma visão 360, como o Rodrigo passou no começo da apresentação, em uma única ferramenta. Acho que esse é o grande diferencial. Claro, também, a facilidade com que nós temos de integração com as ferramentas SAP e também algumas não SAP é uma questão de avaliar. E também a pretensão de utilização também, por exemplo, como o Analysis for Office, como comentou o Rodrigo, é algo que talvez nessa comparação com o Power BI nos deixa mais próximos se for olhar por questão de consumo, porque estaríamos utilizando ferramentas do próprio Microsoft Excel para poder extrair essas informações e avaliar melhor. Entendi. O Analysis for Office está bem disseminado também, né, com os nossos usuários, né? A gente usa bastante. Mas o que o Power BI tem trazido são realmente a parte mais um apelo gráfico, né? Sim, Apelo a visual. parte BI tradicional. Exatamente, mas é o que você falou, ele é muito assim, é uma junção de Excel com PowerPoint e Axis, né? Então essa parte de planejamento, simulação, isso realmente é importante e a gente precisa disso e a gente passou recentemente agora, né, nesses cenários aí da pandemia tudo, então a gente realmente está tendo muita dificuldade de fazer essas simulações de cenários, né? Por falta de uma plataforma que dê essa possibilidade. Então é realmente muito importante o que você falou. O Power BI é muito bom, eu não tenho como falar mal dele, porque ele realmente tem suas grandes qualidades, mas ele também tem algumas dificuldades que talvez com o saque possa suprir, né? Então para você ter um bom Power BI funcionando na sua empresa, você precisa, né, montar a sua base de dados ou disponibilizar para que o usuário possa consumir e montar os seus visualizadores mais atrativos. Essa montagem e disponibilização dessas fontes de dados é aí que o saque talvez possa ter uma vantagem, porque quem vai disponibilizar os dados, quem vai montar a aquisição dos dados, por exemplo, é o próprio usuário final, né? Dependendo de como é gerido a parte de segurança da companhia. Tá? Entendi. Aí então só a última pergunta assim, em relação a realmente essa venda, né, da solução, a parte de licenciamento, o que a SAP tem trabalhado para ser mais competitivo, né, no mercado para esse tipo de solução? Assim, nós somos a área de serviços, tá, Fábio? A gente, infelizmente, não pode responder por licenças, tá? Mas eu sei que existe uma campanhas e várias ações comerciais da própria SAP, tanto Brasil quanto global, tá? De incentivo à transformação digital e inclusão de dados na nuvem. Tá? Então, assim, é importante procurar quem que é o executivo de contas que atende vocês, tá? Para ver o que ele tem a oferecer de possibilidades aí. Infelizmente, nessa parte, a gente, como todos nós aqui somos de serviços, a gente não pode falar nada mais do que isso. Não, entendi. Beleza, obrigado. Imagina. Alguém mais tem alguma questão? Gostaria de compartilhar? Alguma dúvida? Temos uma pergunta do Arley aqui no chat.
Takai, você quer responder? Quer que eu responda? Eu não... Desculpa. Não sei se todo mundo tem acesso ao chat. O Jarley está perguntando se temos ambientes SAP com o SAP Analytics para testar. É exemplo do que foi recentemente feito pelo IBP. A gente tem o temos ambiente SAP com Analytics para testar. Eu não sei se eu entendi muito bem. Você quer falar, KP? Eu vou responder pelo que eu entendi da pergunta, né? A gente tem, como o Rodrigo mostrou agora no final da apresentação, a gente tem, né, a possibilidade de se testar durante 30 dias, entrando no link que o Rodrigo está mostrando agora, né, o sapanalytics.cloud. E lá você faz a sua subscrição trial por 30 dias, pode fazer seus testes, criar suas histórias, gráficos, como você quiser utilizar a ferramenta, né? E se houver uma necessidade de um caso maior, onde haja uma necessidade de uma prova de conceito, né, a gente orienta a procurar o teu executivo de conta que atende a sua empresa. Não sei se respondemos a sua pergunta, Jarley. Ok, muito obrigado. Alguém mais tem alguma dúvida? Gostaria de fazer mais perguntas? Eu tenho uma, tá? É o Paulo. Na verdade, acho que não é uma pergunta, mas para você explicar como que é o convívio aí do BW4, né, com o SAC. Ok. Assim, existem diversas possibilidades de utilização do SAC, né? O exemplo que você está dizendo de convivendo com o BW, né? O próprio BW4, seja qual a versão que você estiver. Nós entendemos na SAP que é um convívio bom, não é uma coisa que está... uma ferramenta está suprindo funcionalidades. As mesmas funcionalidades que a outra. Não, elas estão se complementando até. Né? Então, assim, se a gente estiver falando de um Data Warehouse, seja o BW, o BW4 ou o Data Warehouse Cloud, como comentou o Alexandre agora há pouco, né? São ferramentas específicas para você fazer o que a gente chama de um EDW. Você ter uma capacidade de processamento e de orquestração do seu banco de dados como um todo e gerar, né, além de consumir e gerar dados, ele pode disponibilizar blocos de informações para que sejam consumidos no SAC como uma visualização. Tá? Então, assim, a gente vê que é um convívio em harmonia, onde se você tem já no seu landscape essas duas ferramentas, tanto o SAC quanto um BW, por exemplo, você pode fazer preparações, né, extrações, manipulações de dados no BW e fazer consumos diretos, né, a partir do SAC. Então, onde você não teria, por exemplo, uma concorrência de carga. Não sei se o Alexandre ou o Rodrigo querem complementar mais alguma coisa. Não. Creio que é isso mesmo. Opa, perdão. Não, desculpa. É só um complementar. Acho que a pergunta do Fábio da Arcelor, no caso, um cliente como a Arcelor, que é um cliente que atua com tecnologia SAP, a gente conhece bastante o da Arcelor, né? Tem aí que tem S4HANA em algumas plantas, que está convertendo S4HANA em algumas plantas, tem Switch on HANA. Então, no caso aí de utilização que tem BW, HANA, né? Provavelmente vai ter BW4 também. Então, talvez seria uma vantagem de ter aí o SAC em relação de uma solução de parceiro, que eu entendo que a integração do SAC com BW, com S4, com Switch on HANA deve ter uma integração mais nativa, isso. Sim, exatamente. Então, assim, óbvio, né? A gente tem que avaliar cada cenário, cada necessidade é um caso, mas
Uma das possibilidades é você ter a sua extração de dados, seja qual a fonte, seja o próprio sistema SAP ou não SAP, levar para dentro do BW para você gerar blocos de informação que sejam consumidos, você fazer toda a orquestração, né, do que você quer separar, por exemplo, transformar dados, fazer uma harmonização dos dados de diversas fontes, tá? E aí sim você disponibilizar esses dados para consumo no SAC. E aí você está tendo, né, o potencial de utilização de uma ferramenta de EDW, que seria o BW no caso que a gente está dando de exemplo, como consumo uma ferramenta cloud, onde você não vai ter, né, uma replicação de dados novamente, você pode fazer consumos live, né, e ter visualizações que possam agregar nas análises de negócio. Perfeito, ficou claro. Em relação ao que vocês comentaram aí, né, da arquitetura, realmente a gente tem algumas dúvidas que, por exemplo, a gente tem o nosso BW é um HANA, né, não é for HANA. E como eu comentei, a gente acabou de adquirir recentemente o Hybris 4C, e esse CRM ele não tem várias entidades, né, como por exemplo faturas, nota fiscal, que a gente gostaria de estar nessa camada, né, nessa plataforma. E aí vem a dúvida, né, a gente o que usa contrata um HANA Cloud para poder jogar essas informações para ser consumida tanto se fosse pelo SAC, qual que seria assim uma arquitetura para ideal, né, para esse tipo de cenário? Essas são algumas das questões que a gente tem discutido. Eu estava em mute aqui, perdão. Fábio, assim, essa é uma ótima pergunta, mas infelizmente com uma resposta não tão direta, tá? Porque assim tem que se avaliar exatamente cada cenário, aí questão de licenças envolvidas ou até mesmo quantidade, volumetria, tudo isso que a gente tem de informação, né? Também outra coisa que precisa ser levada em consideração né, tipo, estamos falando num exemplo que, né, no HANA Cloud Platform, né? Será que a companhia tem disponível pessoas para adquirir o conhecimento nisso, ou o tempo para adquirir o conhecimento e fazer toda a gestão dessas informações, sim. né, manutenção? Então, assim, todo o cenário não é simplesmente eu chegar para você, não, o melhor cenário é simplesmente você usa os dados no HANA Cloud Platform, joga depois para um BW, consome num SAC, né? Então é interessante a gente avaliar o cenário, ver qual a necessidade que se tem, né? E aí a gente consegue trazer um desenho de uma arquitetura mais adequada para isso. Desculpa não ter sido muito objetivo na resposta. O Capê, pergunta, voltando assim, para essa pergunta do Fábio, né? Ok, perfeitamente eu entendo que cada cenário é um cenário, cada cliente é um cliente, tem que ser analisado a necessidade do cliente, a infraestrutura, a arquitetura, para poder dar uma solução correta. Mas o que você tem visto aí a nível de América Latina, existe alguma tendência geral do que o cliente, assim, meio genérico que os clientes estão fazendo, ou até uma sugestão, como eu começo a usar o SAC? Ok, assim, não vou dizer como tendência, mas o que a gente tem visto em últimos clientes, também você falou a questão de América Latina, seria o SAC consumindo informação de três fontes principais, tá? Ou direto do S4, caso a empresa já tenha, de um BW, né? E até mesmo do HCP, né? Do HANA Cloud Platform. Então, assim, é mais questão de interpretar, ver o que o cliente tem como licença, né, e possibilidades de utilização de cada uma dessas ferramentas, mas esses três componentes é o que mais tem sido as nossas fontes de dados para utilização do SAC, tá?
E aí, assim, E, pode falar. pode. Termina o raciocínio. É isso aí. E a gente também já teve algumas experiências que o cliente inicialmente ele gostaria de ter essa visualização, primeiro ter essa experiência com saque, então começaram bem pequeno, utilizando algumas spreadsheets, alguns Excels como fonte de dados, e futuramente, numa próxima onda de implementação, eles começaram a inserir os dados diretamente com conexões, para saber ter uma curva de aprendizado na ferramenta e depois começar a integrar todos os componentes que eles possuíam dos legados da corporação para dentro do SAC. Então, também a gente teve algumas experiências assim. Tá? Então, vai realmente assim de caso a caso. Então, as últimas experiências que a gente teve com o SAC foi realmente extraindo ou consultando as informações dentro do BW ou do HCP. O Jarley ele fez mais uma pergunta aqui relacionada a licenciamento. Jarley, essa parte de licenciamento nós não temos como responder. Nós da SAP que estamos aqui nessa reunião, nós somos de serviços. Aí eu te orientaria a procurar o executivo de conta que atende a sua empresa. E aí ele pode te falar melhor as opções de licenciamento. Perfeito. E acho que tem mais um comentário dele que realmente é dentro, acho que vale para todos, realmente dentro do OpenSAP tem diversos cursos disponibilizados gratuitamente de vários pontos que eu comentei aqui. Então, ele entra no detalhe tanto do Analytics Designer, tanto de como começar no SAC. Então, é uma outra experiência que vocês podem utilizar como material fonte para se aprofundar nesses assuntos. E aí você tem a disponibilização desses 30 dias de trial para tentar reproduzir um hands-on desses cursos. Eu acho que esse é o caminho, né, Takai? Perfeito, sim, claro. Que começar com os 30 dias, né? Exato, exatamente. Conhecer um pouquinho mais de como é a interação, como é a ferramenta, qual é a interface, como se mexe. A curva de aprendizado em diversos clientes que a gente já esteve em projeto, inicialmente eles tinham uma certa dificuldade, mas passando 1 ou 2 semanas já tinham aquela malemolência de conseguir saber onde está o erro, ou o que aconteceu, ou como criar uma história. Então, a curva de aprendizado é muito rápida no SAC, porque ele é muito intuitivo. Opa, senhores, aqui é o Adler. Opa, Adler. Eu tenho uma dúvida aqui. Como o SAC ele está convivendo com o BPC, né? Eles são complementares, ou as funcionalidades de planejamento do SAC elas chegam a suprir as do BPC? Como que está o convívio entre as duas ferramentas? Oi, Adler, obrigado pela pergunta. A estratégia da SAP, tá, a direção do futuro das ferramentas de planejamento, assim, tudo converge a duas soluções ainda hoje, ao SAC e ao próprio BPC. Tá? Só que quando a gente, né, orienta o cliente ou a adquirir o BPC ou a manter o seu próprio BPC, é quando o cliente ele não tem uma estratégia de adoção de utilização de dados em nuvens. Tá? Somente nesses casos que a gente orienta a utilização do BPC como uma solução para planejamento. Quando o cliente ele tem uma estratégia ou uma vislumbra lá na frente a utilização de dados em nuvens, o nosso direcionador é a utilização do SAC. Tá?
Hoje, o saque, a parte de planejamento, né, que a gente chama de saque planning, ele está muito bem desenvolvido, ele tem praticamente, vou falar aqui um número, eu não tenho esse número exatamente marcado, esse não é um dado realizado, mas eu diria para você que quase que todas as funcionalidades do BPC existente hoje, elas estão disponíveis no saque, e ainda mais ela tem outros diferenciais que nós não temos no BPC. Tá? Agora de cabeça eu não lembro de uma função, a única que na verdade é que nós não temos no saque, e o BPC ele realmente ele precisaria continuar existindo em casos assim, mas também de converge, que é a parte de consolidação. Tá? Se existe a necessidade de consolidação, o diretriz da SAP é ir para o grupo report, mas aí é uma discussão maior, num caso onde eu não tenho conhecimento, tá? Mas seria o ponto que o SAC hoje não atende o que o BPC já faz. Mas, assim, se você me fala assim, eu posso ter numa empresa o BPC funcionando e o SAC também? Sim, você pode. Você pode ter o SAC para gerar, por exemplo, números grandes, fazer o seu planejamento de grande escala, né, mais no alto nível, né, e levar esses dados, né, de simulação, essas coisas, para que o BPC, por exemplo, faça uma mastigação dele e entre num nível mais detalhado, mais operacional. Então, deixar, por exemplo, no SAC com um planejamento mais estratégico e no BPC com um planejamento mais operacional. Essa é uma possibilidade de utilização, se você precisar que ele conviva em conjunto. Agora, se você, né, por questões de licença, custo, diminuição de TCO, tudo, e você quer fazer um planejamento completo, integrado com o SAC sim, ele é capaz hoje de te atender e fazer um planejamento assim como se fazia no BPC, e trazer também novas possibilidades de visualização, utilização de machine learning e comparação com dados fontes, que a gente não tinha isso no BPC antigamente. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, perfeito, obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que tem uma pergunta no chat ou já foi respondida essa, KP? É do Jarlene, né? Correto, Jarlene. Você pode levar, desde que seus dados estejam preparados e disponíveis para consumo, você pode levar esses dados para o SAC e poder gerar ali informações preditivas baseadas em componentes que estejam já na biblioteca de informações, para você ter ali um dado, né, tipo, uma avaliação no próximo ano baseado em dados históricos, tá? Utilizando alguns conceitos já standard, ou provavelmente desenvolver teu método preditivo para gerar números mais realistas com o teu cenário, por exemplo. KP, em relação a essa pergunta aí do Jarley de predictiva, o SAC ele tem a parte preditiva do SAC, ou ela está integrada com alguma outra ferramenta, como PA? Não, ela tem o PA, né, que é a ferramenta antiga. Analytics. Uhum. Ele não é mais comercializado, tá? E assim, as suas funcionalidades elas foram, vou falar o termo, né, absorvidas, propriamente dito sim, pelo SAC. Então você tem, além de biblioteca standard, de métodos preditivos já existentes, você tem a possibilidade de no SAC criar as suas análises preditivas mais focadas com desenvolvimento em linguagens preditivas mesmo. Isso, exatamente. Perfeito, obrigado.
Vou fazer um comentário aqui, KP e Takai. Então a gente vê, né, realmente as ferramentas convergindo realmente para o SAC, né? Tanto a parte de planejamento, né? A gente tem esse planejamento sendo possível fazer no SAC, a parte preditiva também sendo disponibilizada no SAC, né? A gente também tem o Data Warehouse Cloud, que tem já embutido dentro dele, né, o SAC para fazer essa visualização dos dados, né, do seu Data Warehouse Cloud, né? E também o S4HANA, né, na versão cloud, né, o S4 Analytics tem também aí já aplicações prontas no SAC, né? Então a gente vê realmente, falando de tendência, né, resgatando esse tema da tendência, é que realmente a tendência da parte analítica é o consumo via SAC, né? Não sei se vocês concordam com isso, vocês têm alguma... Concordo, concordo, sabe, bem colocado, tá? Até porque, assim, além do SAC que nós estamos falando aqui nessa reunião, que é o SAC Enterprise, existe realmente o que você comentou, que seria a possibilidade do SAC Embedded. Então, em soluções que nós temos já outras soluções SAP na nuvem, por exemplo, o Data Warehouse que você falou, ele já tem um SAC embutido. O Ariba, né, é outro que tem um SAC embutido também, então seria o que a gente chama de SAC Embedded. Né? A solução do S4 na nuvem, né, o S4 Cloud, ele tem o próprio SAC embedded nessa solução. Então, realmente, o SAC ele é a ferramenta de futuro para soluções analíticas da SAP. Bom, então, em resumo, pelo que vocês estão dizendo, o SAC, ele faz, eu acho que já até comentaram, né? Ele faz parte aí da futuro, né? Da parte de transformação digital da SAP, que integração, com a S4HANA, com todos os produtos e ferramentas da SAP, certo? Sim. Eu não tenho mais dúvidas, tá? Adri, você ia falar alguma coisa? Desculpa, te interrompi, né? Não, eu ia ter mais uma questão. Que vocês falaram do embedded, eu passei por uma experiência, uma necessidade de fazer um vínculo de análise dentro do SAP Fiori. E eu queria ver se vocês já fizeram isso, já teve algum case sobre isso, em trazer o recurso embedded da Analytics dentro de micro decisões ali dentro do SAP Fiori, uma aprovação de requisição, por exemplo, algo do tipo. Eu nunca passei por essa necessidade, não sei dizer. Eu também, assim, normalmente o que eu já passei em alguns projetos foi que dentro do portal do Fiori você poderia adicionar alguns componentes que chamavam, por exemplo, o SAP Analytics Cloud, mas ao contrário, ainda, pelo menos eu nunca havia trabalhado. Mas por questão de você diz de consumo dos dados que estão no SAC pelo Fiori ou não? Porque assim não é um cenário muito comum para mim isso. Né? Não, realmente não é. Mas eu digo a capacidade pelo embed, você trazer para dentro de um app Fiori, isso é possível diante das opções de API? Você diz a gente ter um Fiori customizado, é isso? Exato. Ah, sim. Dentro do S4 Analytics, né, a gente tem várias ferramentas, né, vários apps, né, que podem consumir vistas, que são as CDS Views, né? Inclusive tem muitos standards já disponíveis, né, que a gente pode fazer uma ampliação no caso desse standard, né, através do HANA Studio pela perspectiva de ABAP, né, a gente consegue modelar ela, fazer uma cópia, de repente fazer uma adaptação e disponibilizar para um app Fiori, né, ou seja, um app do S4 Analytics, consumir, no caso, essa CDS View, né, e disponibilizar para o usuário como um tile dentro do seu Fiori, né, da sua visualização Fiori. Isso é realmente possível e a gente tem alguns cases, alguns cenários que a gente tem implementado dessa maneira. Né? Legal. Não sei se essa era a pergunta, se eu respondi. Sim.
Obrigado pela pergunta. Ader, eu acho que não temos mais perguntas, né? Acho que poderíamos finalizar essa sessão. Tem mais algum? Você quer dar sequência aí? Não, beleza. Eu quero agradecer a todos. Foi bem bacana. Eu acho que esse bate-papo no final aqui, acho que deu ali também toda a imersão aqui e complemento a fantástica apresentação do Takai. Eu quero agradecer a presença de todos. Realmente a ideia é trazer mais desses fóruns para cá, para a gente realmente trazer essas discussões. Pretendemos estar mais próximos de vocês, para a gente poder realmente buscar também o que vocês querem falar, qual é o cenário atual, discutir e a gente trazer cada vez mais assuntos assuntos mais específicos, né? Inclusive, a gente vai enviar uma pesquisa no final para todos os participantes, pedindo sugestões de temas futuros e tudo mais. Tá bom? Perfeito. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia.